Boa noite. Boa noite. Campanha de Marina altera trecho do programa que apoiava o casamento gay. Avião monomotor cai sobre área residencial de Curitiba. Torcedora que xingou o goleiro do Santos de macaco é intimidada a depor. Ministério Público investiga se policial de São Paulo colaborou com a fuga de Roger Abdelmaci. Com astros da NBA em quadro, o Brasil vence na estreia do Mundial de Basquete. E os futuros comunicadores invadem a Bienal do Livro. Um ano após a tragédia que deixou 10 mortos em São Mateus, na zona leste de São Paulo, vizinhos ainda não foram ressarcidos pelos danos provocados pelo desabamento da obra. Era manhã de terça-feira quando o prédio desabou, matando 10 pessoas e deixando outras 24 feridas. Foram mais de 2 dias de trabalhos para localizar os corpos. A maioria dos mortos do acidente era natural do Maranhão e morava na obra localizada na Avenida Mateu B, em São Mateus, zona leste da capital. Toneladas de entulho foram retiradas daqui. Um ano depois, o terreno já sem escombros e vazio permanece fechado e com tapumes. Dona Nelly mostra o pouco que restou de sua antiga loja ao lado da obra. Com a ajuda da família, ela recomeçou o negócio e tenta na justiça provar o que perdeu para ser indenizada. Tenho que provar e as provas foram junto com o que estava lá dentro. O masculino foi todinho, terno, smoke, sapato, foi completo, né? E a roupa feminina também foi uma grande parte. E ela não é a única. Este carro ficou completamente destruído após ser atingido por vigas quando estava estacionado na rua. O dono mantém o veículo com os escombros, aguardando a decisão da justiça. Me atrapalhou muito, porque era a minha locomoção até o serviço e voltar. Aí tive que depender de condução. E todo dia que eu passo aqui eu relembro, né, a queda da obra e as mortes que foi no local, o prejuízo de muita gente. As indenizações trabalhistas começaram a ser definidas 2 meses após a tragédia. O Ministério Público do Trabalho responsabiliza 11 réus, entre eles a construtora Salvata Engenharia, o proprietário do imóvel, Mustafa Abdullah Mustafa, e também o Magazine Torra Torra. A Justiça determinou o pagamento de R$ 170 mil para as famílias das vítimas. Mas os familiares recorreram da decisão e pedem 500 salários mínimos, mais de R$ 360 mil por danos morais e materiais. Já na área civil e criminal, a polícia indiciou o dono do prédio e o engenheiro responsável pela obra por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Porque considerou que eles assumiram o risco do acidente ao não seguir o projeto. Laudos do Instituto de Criminalística concluíram que a estrutura era insuficiente para suportar o peso. O Ministério Público estuda oferecer denúncia à Justiça. Enquanto os processos não são concluídos, os bens dos réus estão bloqueados. Agora é só esperar e aguardar a decisão da Justiça, né? Espero que o juiz delibere logo isso e ponha um ponto final. Depois de 4 anos de obras e adiamentos, na entrega foi aberto nesta manhã o primeiro trecho do monotrilho de São Paulo, entre as estações Vila Prudente e Oratório, na linha 15 Prata, na Zona Leste. Por enquanto, a operação está em fase de testes e o público só pode visitar aos sábados e domingos, das 10 da manhã às 3 horas da tarde, com entrada gratuita. A previsão é que o primeiro trecho entre Vila Prudente e Oratório esteja funcionando comercialmente em até 2 meses e deve atender mais de 13 mil passageiros por dia. O monotrilho faz parte de uma obra com investimento total estimado em 6 bilhões e 400 milhões de reais, prevista para ser finalizada em 2016. Quando concluída, a linha 15 Prata terá quase 27 quilômetros de extensão e 18 estações. Um avião monomotor caiu nesta tarde em Curitiba, no Paraná. A aeronave modelo Cessna 177 tinha acabado de decolar do aeroporto do Baixaxeri, o Aeroclube do Paraná, e seguia para Londrina, no norte do estado. Segundo a Infraero, o avião caiu sobre 3 casas e explodiu.
A informação inicial é de que 4 pessoas estavam a bordo, 2 morreram na hora, piloto e copiloto. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. E outro acidente aéreo, um avião ucraniano de carga caiu na madrugada deste sábado na Argélia. Todos os 7 passageiros a bordo morreram. O avião saiu de Glasgow, na Escócia, e transportava material petrolífero à Guiné Equatorial. O Ministério dos Transportes da Rússia criou uma comissão de investigação para determinar os motivos do acidente. Eleições 2014, a candidata do PT, Dilma Rousseff, se reuniu hoje pela manhã com prefeitos paulistas em Jales, no interior de São Paulo. Dilma não comentou a pesquisa Datafolha divulgada ontem, que mostra empate já no primeiro turno entre ela e Marina Silva, do PSB, com 34% dos votos. Ao chegar à cidade, a presidente foi recepcionada pela população. O encontro aconteceu no Jales Clube, ao lado do vice Michel Temer, do PMDB. Dilma Rousseff criticou candidatos que querem reduzir a importância da Petrobras. Ela destacou o investimento dos royalties do petróleo na educação e na saúde. A presidente também criticou os que não divulgam a parcela dos investimentos do governo federal em São Paulo, como os das obras do Monotrilho, o Rodoanel e o Porto de Santos. A candidata do PSB, Marina Silva, cumpriu a agenda no Rio de Janeiro. Ela explicou a alteração do trecho do plano de governo anunciado ontem sobre a questão dos homossexuais. Marina Silva esteve na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Durante caminhada na comunidade, a candidata afirmou que um engano motivou a alteração na parte do programa do governo, divulgada ontem e que tratava das propostas em relação à comunidade LGBT. Neste sábado, a campanha retirou um trecho que apoiava o casamento gay e equiparava a discriminação contra homossexuais aos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Entre outras substituições, o texto deixou de falar em casamento para garantir os direitos resultantes da união civil entre pessoas do mesmo sexo. A candidata afirmou que, independente de qualquer coisa, o seu compromisso será com a defesa do Estado laico, o respeito à liberdade individual e religiosa. Durante a tarde de hoje, o candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, participou de ato político em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Aécio Neves esteve num evento de campanha que reuniu membros do PSDB, entre eles o candidato ao Senado, José Serra, e o candidato a vice de Aécio, o senador Aloísio Nunes. Sobre a pesquisa Datafolha, que mostra o candidato em terceiro lugar, o presidenciável disse estar convencido de que estará no segundo turno. Agora a campanha começou de verdade e é agora que as ideias dos candidatos devem ser apresentadas e confrontadas com a sua história de vida. E a corrida à presidência é destaque das principais revistas semanais do país. A revista Veja chama a presidenciável Marina Silva de fenômeno eleitoral e revela quais são as estratégias da petista Dilma Rousseff e do tucano Aécio Neves para conter a candidata do PSB. Usando quase o mesmo termo, Carta Capital chama Marina Silva de furacão eleitoral e comenta a avassaladora onda a favor da candidata que conquistou eleitores que, antes da morte de Eduardo Campos, votariam em Aécio, Dilma ou no pastor Everaldo. Com a chamada O Povo que Marinou, a revista Época traz uma pesquisa exclusiva que aponta uma desilusão da nova classe média com o PT e o governo de Dilma Rousseff. A revista também decifra o marinês e explica as propostas de governo da candidata Marina Silva. Já a Isto É traz uma reportagem sobre a cabeça política do jovem brasileiro. De acordo com a revista, eles representam 1/3 do eleitorado e podem decidir o resultado das eleições. Veja agora as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo, Marina fatura R$1.600.000 com palestras em 3 anos. De acordo com o jornal, a candidata do PSB ainda não divulgou e mantém em sigilo a identidade dos clientes que a contrataram. O Estado de São Paulo, Marina divulga errata e reduz apoio à causa gay. A reportagem fala sobre o programa de governo da presidenciável Marina Silva e o seu recuo no apoio aos direitos dos homossexuais.
O estado do Acre pediu ajuda ao governo federal para controlar o acesso de imigrantes senegaleses na fronteira com o Peru. O motivo é o receio de que alguém contaminado com o vírus Ebola entre no país. Ontem, o Senegal confirmou a primeira morte pela doença. O pedido é para que uma equipe especializada possa auxiliar na detecção de possíveis casos. Atualmente, há 20 imigrantes do Senegal vivendo em abrigos na Brasileia, que também recebe muitos haitianos. O atual surto de ebola já matou mais de 1.500 pessoas na África, sobretudo em Serra Leoa, Libéria e Guiné. O Ministério Público investiga se um policial de São Paulo colaborou com a fuga de Roger Abdelmaci para que o ex-médico continuasse escondido no Paraguai. A promotoria interceptou ligações telefônicas de Roger Abdelmaci falando com um suposto agente que seria amigo de um parente do ex-médico. Não se sabe, porém, se seria um policial civil ou militar. As escutas também não mencionam se o agente recebeu dinheiro nem se forneceu informações sobre o caso. Se ficar comprovada a participação do policial, ele poderá responder por favorecimento à fuga de criminoso, formação de quadrilha e quebra de sigilo. Já se ficar demonstrado que Abdelmaci tentou cooptar agente público, ele também poderá responder por formação de quadrilha. A defesa do ex-médico não falou sobre o assunto. Abdelmaci cumpre pena na penitenciária de Tremembé, no interior paulista. E começou mais uma virada sustentável. O evento conta com a participação de 130 organizações, além de artistas e voluntários. A quarta edição da virada traz mais de 700 atividades para 143 pontos da capital paulista. A Praça em Pinheiros foi o local escolhido para as atividades voltadas para o público infantil. Entre elas, a Feira de Troca de Brinquedos, programa do qual a Maria, de 3 anos, já se acostumou a participar. Anteontem a gente sentou com ela e falou, quais brinquedos que você vai levar para a feira? E aí é sempre uma atividade que ela fica super empolgada. De olho num dos brinquedos da Maria estava o Henrico. Eu vou tentar ganhar aqueles bloquinhos ali, isso aqui de madeira. Vamos lá tentar. Tá. O monitor Caio deu uma forcinha. Elas ficam meio tímidas no começo, assim, ficam sentadas. E a gente vê que elas estão gostando de outro brinquedo, então a gente leva para conhecer uma amiga, apresenta, fala, ó, amiguinho aqui trouxe esse brinquedo. Você não quer mostrar para ele como é que faz esse brinquedo, como ele funciona. Aí começa a interação, né? Às vezes eles acabam nem trocando os brinquedos, mas começa uma brincadeira entre eles, assim, é bem divertido. Na região central, a programação foi organizada pelo Rede Social do Centro, grupo que promove ações sociais em parceria com órgãos públicos. 50 ex-dependentes químicos que participam do projeto do município de Braços Abertos fizeram o plantio de mais de 200 mudas de flores ornamentais nos canteiros da rua Barão de Itapetininga. Trabalho finalizado com o plantio de um pé de pau-brasil. Mudança no visual da rua e dos visitantes, que ganharam corte de cabelo gratuito e auxílio com documentações. A gente quer, na verdade, com o Rua Cidadã, integrar os comerciantes, os moradores da região central, né, para vir para a rua e participar de uma ação bonita, alegre, em que todo mundo sai contente. A festa continuou durante a tarde aqui na região do Largo da Batata, no encontro de coletivos que defendem a ocupação criativa de espaços públicos. Teve show, apresentações, rodas de conversa e um lanche da tarde bem diferente, um piquenique comunitário. É só chegar, se servir e, de preferência, colaborar. Desde que foi criada em 2011, a virada sustentável dobrou de público, de 400 para 800 mil pessoas no ano passado. A expectativa é receber mais visitantes este ano e subir de 1 para 2 edições anuais. Está criando uma massa crítica de educação para a sustentabilidade incrível. As pessoas estão falando da virada sustentável na rua, as pessoas estão tweetando, elas estão instagramando, se a gente pode falar assim, ou colocando no Facebook. A gente tem muito acesso e a gente vê que a virada sustentável está chegando no grande público.
O evento acontece até amanhã na capital. A programação completa pode ser encontrada no site viradasustentável.com. A seguir, torcedora que xingou o goleiro do Santos de macaco é intimada a depor. E uma turma muito animada invade a Bienal do Livro. Estudantes de escolas públicas encontram ídolos e treinam para serem o futuro da nossa comunicação. A crise na Síria. Soldados de força da ONU entraram em confronto com rebeldes sírios nas colinas de Golã, no sul do país. Após uma troca de tiros, cerca de 30 filipinos, membros das forças de paz da ONU, foram resgatados. Eles haviam sido capturados por militantes islâmicos no lado sírio da colina. Segundo a ONU, alguns filipinos ainda continuam cercados pelos militantes. A ONU tenta descobrir o paradeiro de outros 44 membros capturados pelos militantes na última quinta-feira. O sequestro seria uma resposta do grupo islamita ao fato de que as forças da ONU acolheram soldados sírios que eram alvos dos ataques insurgentes em outras áreas das colinas de Golã. Líderes da União Europeia se reuniram hoje em Bruxelas para discutir novas sanções contra a Rússia. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, fez um apelo ao bloco por medidas mais duras contra Moscou, após acusações de que as tropas russas estariam lutando ao lado de separatistas na Ucrânia. Um porta-voz do Serviço de Segurança e Defesa ucraniano afirmou que a Rússia está enviando mais tropas para o leste ucraniano. Na cidade de Mariupol, os moradores tentaram construir barricadas para se defender do avanço dos separatistas, que estariam mirando no importante porto da cidade. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, indicou que está preparado para endurecer as sanções contra a Rússia, em uma tentativa de pressionar Moscou a negociar um acordo político para acabar com o conflito, que já deixou cerca de 2.600 civis mortos, de acordo com a ONU. Na Nicarágua, equipes de resgate libertaram 20 mineiros que ficaram presos em uma mina de ouro após um deslizamento de terra. O deslizamento de terra aconteceu na quinta-feira. 29 trabalhadores ficaram presos. 2 já haviam sido resgatados no mesmo dia. As equipes de resgate continuam trabalhando para retirar os 5 homens que ainda estão debaixo da terra. A mina fica na cidade de Bonanza, no norte do país, e havia sido desativada há 4 anos. Mesmo com a interdição, mineiros independentes continuam voltando ao local em busca do pouco ouro que restou. Na Itália, 209 imigrantes africanos são resgatados próximo à costa da Sicília. Com as crises na Síria e na Líbia, o número de pessoas que tentam chegar ao continente europeu pelo mar Mediterrâneo bateu recorde. A Itália já pediu auxílio da União Europeia, que irá reforçar o patrulhamento e ajudar nos resgates. Em Papua Nova Guiné, o vulcão Tavurvur entrou em erupção na noite de ontem. Os voos que passam pela região tiveram a rota alterada. As autoridades retiraram os moradores da cidade de Rabaul, que foi devastada pelo mesmo vulcão em 1994. Amanhã vai esquentar e tem previsão de chuva forte na capital. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Domingo promete muita chuva no sul do Brasil e também em parte do Sudeste, o que inclui o estado de São Paulo. Uma frente fria provoca temporais amanhã entre o norte gaúcho e o Paraná. Essas instabilidades avançam em direção ao centro-sul do país e, associadas ao calor, podem causar chuvas fortes nesse domingo, também no Mato Grosso do Sul, sul de Minas, Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo. Amanhã a máxima chega aos 26 graus em Belo Horizonte, 29 em Salvador, 38 graus em Cuiabá, mas não passa dos 17 na capital paranaense. Em São Paulo, as temperaturas disparam em todo o estado e é exatamente por causa do calor associado às áreas de instabilidade vindas do sul do Brasil que pode chover forte a partir da tarde. A máxima chega a bater na casa dos 36 graus na região de Votuporanga. Apenas no norte paulista é que o tempo fica firme e faz calor de 31 graus em Franca,
33 em Barretos e 34 graus em São José do Rio Preto. No litoral, quem quiser ir à praia e não se importar com a chuva, vai pegar calor na casa dos 30 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na capital, nessa madrugada, mínima de 14 e máxima amanhã de 28 graus com pancadas a partir do meio da tarde. E a semana começa com chuvas a qualquer hora e máxima de 25 graus na segunda e de 26 na terça-feira. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo. Campeonato Brasileiro. 2 jogos movimentam neste momento a 18ª rodada. No Pacaembu, o Palmeiras vai perdendo para o Inter de Porto Alegre por 1-0. E no Mineirão, o líder Cruzeiro, que recebe a Chapecoense, também vai perdendo por 1-0. A torcedora do Grêmio, flagrada xingando o goleiro do Santos, Aranha de Macaco, é intimada a prestar depoimento. A polícia do Rio Grande do Sul aguarda na próxima segunda-feira Patrícia Moreira e um outro torcedor para depoimento na 4ª Delegacia de Porto Alegre, onde o goleiro Aranha registrou boletim de ocorrência. No jogo entre Grêmio e Santos na última quinta-feira pela Copa do Brasil, a torcedora foi flagrada gritando macaco em direção ao jogador do Santos. De acordo com a polícia, apenas 2 foram identificados por ato de injúria racial. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu a partida de volta entre Santos e Grêmio até que todas as denúncias sejam apuradas. Copa do Mundo de basquete masculino. Em jogo emocionante, o Brasil estreou hoje com uma vitória suada sobre a França, atual campeã europeia, 65-63. A competição está sendo disputada na Espanha. Amanhã o time enfrenta o Irã e depois tem pela frente os donos da casa, Sérvia e Egito. O Brasil conta com força máxima dos 4 atletas que jogam na NBA e corre por fora para tentar surpreender. A seleção entrou no Mundial como convidada da Federação de Basquete, já que não se classificou pelos critérios oficiais. Amanhã termina a Bienal do Livro de São Paulo e hoje a feira recebeu uma turma muito especial. São jovens do projeto Imprensa Jovem. Os estudantes encontraram ídolos e participaram de atividades ligadas à comunicação. Nathalie, aluna do 1º ano do ensino médio, corre atrás da pauta. Ela é fotógrafa do projeto Imprensa Jovem da Secretaria Municipal de Educação. A sua missão é conseguir uma imagem do Maurício de Souza na feira. Difícil, porque ele não podia parar, não podia fazer nada e como eu sou fotógrafo do evento, eu tenho que conseguir a foto. Tanto só dele sozinha e aproveitar para tirar eu junto, né? Para poder mostrar depois as coisas que eu consigo. O criador da Turma da Mônica atende os jovens para uma entrevista exclusiva. O material já vai direto para a ilha de edição para ser publicado no blog do projeto. Fotos, podcasts e a entrevista em vídeo. Perguntas pertinentes, não dá para responder porque eles perguntaram sobre a minha atividade. Eu fui colocar o microfone para falar com ele, eu fiquei tremendo porque é uma honra enorme entrevistar o Maurício de Souza. Qual foi o aprendizado do dia de hoje? Que quem quer sonho pode alcançar algum dia e ele teve um sonho e fez a Turma da Mônica. Aqui na Bienal do Livro, os alunos têm um estúdio especial para trazer os convidados e realizar as entrevistas. Neste momento, eles estão entrevistando um ilustrador e a equipe está completa. Tem cinegrafista, tem um repórter ali de azul e ali no canto, a fotógrafa. O projeto Imprensa Jovem tem 8 anos e acontece em quase 100 escolas municipais. Na Bienal do Livro, são mais de 500 alunos de várias idades. A satisfação de estar aqui, de poder falar com pessoas e depois fazer reportagem para a sua comunidade. Eles não ganham nota para fazer isso aqui. Os trabalhos da rádio também me deixam mais concentrado. Melhorou o desempenho na escola? Melhorei. A minha nota subiu média 8,5. E antes? 7,5. Mas a 23ª Bienal do Livro não é exclusividade dos jovens estudantes. Pessoas de todas as idades vieram aproveitar o último final de semana do evento. As filas na porta do AMB eram quilométricas, mas quem veio não se importou com a espera. E aí, imaginou que fosse tão cheio assim? Ai, tá demais, uma loucura. Uma loucura. E vão encarar? Vamos, viemos aqui pra isso. Vai comprar muitos? Uhum. Quantos?
Ah, não sei, mas um monte. Tudo bem? Comprar um monte? Livro pode? Pode, livro pode. Livro é incentivo. Além da venda de livros, a Bienal foi marcada por atividades culturais e encontros com escritores famosos. Para pegar um autógrafo do escritor Ken Follett, que já vendeu mais de 150 milhões de livros no mundo, muita gente saiu da cama bem cedo. Cheguei 4 horas da manhã e entrei nas... 4 não, 5h30 mais ou menos. 4 horas eu acordei e entrei, peguei a fila. Valeu a pena? Valeu, super a pena. A Bienal do Livro termina amanhã. O evento acontece no pavilhão de exposições do AMB, na Zona Norte de São Paulo, das 10 da manhã às 9 da noite. Os ingressos custam de R$ 12 a R$ 14. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Uma ótima noite e um excelente domingo. Até segunda. Conheça as tradições da cultura grega com Vem Comigo. Domingo, logo após Mesa Redonda. Assista agora Gazeta Imóveis.